Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque, e hoje nós vamos para a nossa segunda aula, finalizando o conteúdo de correção de fator de potência. Essa é uma aula apenas de exercício, em que eu vou mostrar para vocês a correção do fator de potência por acréscimo de capacitores e por acréscimo de cargas resistivas, um exercício para cada um, contemplando situações práticas que podem acontecer no nosso cotidiano. Essa aula aqui, ela é a final em relação a circuitos elétricos em corrente alternada. Então a gente está fechando mais um ciclo. Na próxima aula a gente vai falar sobre transformadores e depois vamos aprofundar nossos conhecimentos em circuitos elétricos com a frequência da rede variando. Porém, antes de fechar essa aula com chave de ouro e passar para os próximos conteúdos, puxa a vinheta. Então, nesse primeiro exercício, nós temos um circuito que vai ser composto de fontes trifásicas em estrela, acopladas a uma carga equilibrada em triângulo. Os valores das fontes são equilibrados no valor de 100 volts de pico RMS e os respectivos ângulos de fase, 0 graus para a fonte 1, menos 120 para a fonte 2 e mais 120 graus para a fonte 3, seguindo a convenção de sequência positiva. Já para as cargas, nós teremos uma impedância de 15 mais J20 ohms, fixo, equilibrado, então cada uma das cargas vai ter esse mesmo valor de impedância. Esse exercício de correção de fator de potência, nós vamos utilizar o método do banco de capacitores. Então, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer inserir aqui um capacitor aqui na minha rede, de forma a equilibrar a tensão em cima desse elemento. Veja que essa daqui é uma análise local, mas também a gente pode falar que é por zona. Por quê? Porque eu estou considerando todo o meu circuito e eu não tenho impedâncias ou outras resistências pelo meio do caminho, tá bom? Mas a gente vai acoplar, que é a metodologia mais comum quando a gente tem uma carga, a gente acopla sobre cada um dos elementos, cada uma das fases, um capacitor. Nesse caso, pela topologia da linha, então nós teríamos um capacitor para a fase respectiva de cada uma das bobinas, porém, nós teremos capacitor entre as linhas da sua fonte, tá bom? Perceba que, por se tratar de um circuito equilibrado, e na prática realmente, em casos mais complexos, a gente acaba por considerar o circuito sendo equilibrado, principalmente quando o nosso objetivo é apenas corrigir o fator de potência de forma a corrigir a fase, não ligando muito para os desequilíbrios entre fases em si, mas sim para a fase, para o ângulo de defasagem que o elemento está causando. Então, neste caso, o circuito está equilibrado, então basta eu fazer a análise para apenas uma impedância da minha carga, e com isso eu vou definir o valor de capacitor e, consequentemente, eu sei o mesmo valor de capacitor para as outras impedâncias da carga. Como a gente tem uma relação trifásica equilibrada, então a gente pode aplicar aquelas relações que a gente viu de tensão de linha, tensão de fase, corrente de linha e corrente de fase. Então, vamos lembrar da aula passada como é que a gente fazia o método de correção por banco de capacitores. A primeira etapa é verificar se realmente a gente precisa fazer a correção. Se você transforma da notação retangular 15 mais J20, que é o valor da impedância da carga, para a notação polar, ou então fasorial, dá 25, ângulo de fase 53 graus, ohms. Olha só, o que a norma especifica? Que o nosso fator de potência ele tem que ser maior que 0,92, não ultrapassando 1. Então, qual que seria o ângulo, θ nesse caso, que geraria esse fator de potência? Basta você aplicar a formulazinha. Então, o fator de potência é igual ao cosseno do seu ângulo de fase θ. Desta forma, o seu ângulo de fase θ ele vai ser o arco cosseno, ou cosseno a menos 1, do seu fator de potência. Então, quando você joga 0,92 e tira o arco cosseno, você vai obter mais ou menos 23 graus. Então, olha só, qual que é o ângulo que a gente tem aqui? 53 graus, está bem longe de 23, então a gente tem que melhorar esse fator de potência, baixar esse ângulo aqui. Eu vou deixar essa parte aqui superior para anotar os dados, e aqui inferior eu vou começar a efetuar os cálculos. Então, a gente viu, tem que fazer a correção. Agora, a gente tem que calcular os parâmetros do circuito. Lembre-se que a fórmula para calcular a capacitância necessária para a correção, ela vai ser potência capacitiva instalada, 2 vezes π vezes a frequência da rede, nesse caso a gente vai considerar 60 Hz, porque a gente está fazendo um exemplo no Brasil, beleza? E a tensão ao quadrado
no valor RMS em cima do meu capacitor, que por sua vez, como ele está em paralelo com a carga, vai ser o próprio valor da tensão em cima da carga. Então, olha só, a gente tem que descobrir essa potência aqui, capacitiva, e a gente tem que descobrir também essa tensão aqui em cima do meu elemento. Primeiro vamos calcular os parâmetros do circuito, que eu já consigo tirar a tensão em cima do elemento, e depois a gente vai fazer os cálculos das potências. Então perceba, qual que é a tensão efetiva aqui em cima da minha carga, que consequentemente vai ser também em cima do meu capacitor. É essa tensão aqui, ó, entre as fontes, então é a tensão de linha. Perceba que para a carga, por ser uma ligação triângulo, vai ser a tensão de fase, só que olhando das fontes é a tensão de linha. E eu sei qual que é a tensão de uma fonte, ou seja, eu sei qual que é a tensão de fase na fonte. A tensão de fase na minha fonte, ela vai ser 100 volts RMS, tá? A gente já está trabalhando em RMS. E como a gente está no circuito equilibrado, eu posso só considerar a primeira fonte e o seu ângulo de fase, já que isso não vai alterar muito nos nossos cálculos, como eu expliquei na parte de circuitos trifásicos. E aí, vou deixar o card na descrição para você acessar essa aula se você tiver dúvida. Então, dessa forma, a tensão de linha da fonte, ela vai ser o valor da tensão de fase vezes raiz de 3 ângulo de fase de 30 graus, resultando em 173, ângulo de fase 30 graus. Ou seja, aqui em cima da minha carga e do meu capacitor que vai ser instalado, eu vou ter 173 volts defasados 30 graus. Então a gente anota isso. Recapitulando, essa é a tensão de linha da fonte, vista da fonte, porque ela está em ligação estrela, mas ela é a tensão de fase em cima da minha carga, porque ela está em ligação triângulo. Agora, a gente tem que calcular o quê? A minha corrente de fase. Por quê? Porque se eu quero a potência em cima desse elemento, para eu achar a potência reativa capacitiva, então eu vou ter que ter a tensão, que nós já temos, e a corrente que circula por este elemento aqui. Como eu tenho a impedância do elemento e eu tenho a queda de tensão em cima dele, lei de Ohm já resolve meu problema. Então, nesse caso, a corrente de fase na minha carga, que circula por ela, vai ser a tensão de linha da minha fonte, como a gente viu, que é a mesma coisa que a tensão de fase da carga, dividido pela impedância da carga, o que vai me resultar em aproximadamente, tá, 7 amperes, ângulo de fase de menos 23 graus. A gente anota essa informação. Após isso, então, a gente calcula a potência monofásica, que é a potência em cima da minha carga, que vai ser a tensão de fase fasorial vezes a corrente de fase fasorial conjugado, que é a mesma coisa que 173 ângulo de fase 30 graus vezes 7 amperes, ângulo de fase 23 graus positivo, tá? A gente conjuga aqui, que vai dar 729 watts mais 967 volt-amperes reativos. Dando uma arredondadinha um pouco mais grossa aqui no negócio, dá mais ou menos 1200 VA, ângulo de fase de 53 graus, tá? Vai dar umas diferenças porque esses valores aqui eu arredondei ele de certa forma até que bem, então pode dar uma leve diferença aqui no seu cálculo, mas tipo, o importante é só a gente mostrar a metodologia. E uma coisa importante, tá? Você vê que tem que bater esse ângulo de fase da potência com o ângulo de fase da carga, porque lembre, o triângulo de potências, ele é proporcional ao triângulo de impedâncias, o ângulo de fase é o mesmo. Uma outra forma que você pode fazer também para calcular essa potência atual da sua carga é calculando a potência trifásica. Então, nesse caso, você vai precisar da corrente de linha e não da corrente de carga. E lembrando da ligação triângulo, a corrente de linha na carga, já que ela está em triângulo, ela vai ser a corrente de fase vezes raiz de 3, só que ângulo de fase de menos 30 graus. E isso vai te dar mais ou menos 12 amperes, ângulo de fase de menos 53 graus. A partir disso, você calcula a potência trifásica do seu circuito, ou seja, das 3 cargas juntas, que vai ser igual a raiz de 3, multiplicado pelo módulo da tensão de linha, vezes o módulo da tensão de fase, e aí o ângulo de fase aqui, ele vai ser o ângulo de fase da carga, que vai dar mais ou menos 3.600 volt-amperes, ângulo de fase de 53 graus. Então perceba, o ângulo de fase bate da potência com o da carga, só que essa é a potência trifásica. Como a gente vai aplicar o capacitor em cima do elemento, então a gente tem duas opções, se a gente estiver trabalhando no cálculo trifásico. Trabalhar com a potência trifásica e no final pegar a potência reativa e dividir por 3, ou, para não ocasionar confusão, eu acho melhor já dividir por 3 isso daqui. Então você vai achar a potência monofásica. Perceba então que você tem duas maneiras de resolver e faça aquela que você se achar mais confortável. A partir disso, a gente tem que desenhar os triângulos de potência agora. Só um adendo, essa potência aqui, ela dá mais ou menos, tá?
722 watts e 958 volts-amperes reativo. O que acontece é que no outro cálculo que eu fiz da primeira vez, da potência, esses valores aqui eles variaram um pouco e eu arredondei para baixo, para ficar um número redondo aqui de 1200 VA, tá? Então vamos usar esse número aqui, mas o cálculo ele vai ficar próximo, depende do arredondamento que a gente está fazendo, ok? Então vamos usar esses valores aqui. Então, a primeira situação é antes da correção. Então, antes da correção, eu tinha um ângulo de fase de 53 graus. Eu tinha uma potência aparente de 1.200 volts-amperes, uma potência reativa, ó, vamos arredondar aqui, ó, 960 volts-amperes reativo, e a gente tinha aqui uma potência ativa de mais ou menos 720 watts, tá? Arredondando só um pouquinho. Aí, depois que eu fizer a correção do fator de potência, eu vou inserir carga reativa capacitiva. Então, o meu ângulo de fase ele vai diminuir para 23 graus, que a gente viu que dá fator de potência 0,92. Eu vou ter uma potência aparente nova, que eu não sei qual que é o valor. Eu vou ter uma nova potência reativa, que eu também não sei o valor. E o que acontece? A minha potência ativa vai se manter a mesma de antes. Por quê? Porque a gente não adicionou elementos resistivos à rede, apenas capacitores, ou seja, potência reativa, não ativa. Então, agora acaba a elétrica e a gente usa a trigonometria para achar esse cara e depois para achar esse cara. Então, fazendo por trigonometria, você tem que a sua hipotenusa, que é a potência aparente, ela vai ser o cateto adjacente sobre o cosseno do seu ângulo aqui formado entre eles. Então, você vai ter 720 sobre 0,92, que vai ser mais ou menos uns 785 volts-amperes. A partir disso, você aplica Pitágoras. Então, a sua nova reatância, ela vai ser a raiz da sua potência aparente ao quadrado menos a potência ativa ao quadrado, que vai ser mais ou menos 310 volts-amperes reativos. Beleza, o que importa pra gente é esse valor final aqui. Por que que interessa ele pra gente? Porque eu sei que ele é o valor de potência reativa após a correção e nós temos o valor de potência reativa antes da correção. Então, dessa forma, a potência capacitiva ela vai ser 960 menos 310, que é aproximadamente 650 volts-amperes reativo de potência capacitiva. Em posse desses dados agora, a gente consegue calcular a capacitância do meu capacitor que vai ser instalado em cada fase da minha carga. Então, pela fórmula, era a potência capacitiva sobre 2 vezes π vezes a frequência da rede vezes a tensão sobre o elemento ao quadrado já em RMS. Então, eu vou ter 650 dividido por 2 vezes π vezes 60 Hz, que a gente está no Brasil, vezes a tensão ao quadrado, que era 173. Lembrando que essa tensão é o módulo dela, tá? Então, a gente não precisa do ângulo de fase. E isso vai ser aproximadamente 60 microfarads. Ou seja, para nossa rede, a gente vai ter que instalar um capacitor aqui, entre cada uma das minhas fases, de forma a ficar em paralelo com cada uma das impedâncias em triângulo, no valor de 60 microfarads mais ou menos, e com uma tensão mínima de 173 volts. Cuidado, não, é aí que muita gente erra. Fica esse detalhe. O capacitor ele vai analisar a tensão de pico da rede. A tensão RMS ela é uma média, tá bom? A gente tem que tomar esse cuidado. A tensão de pico é o que o capacitor vai estar sentindo. Então vai ser raiz de 2 vezes 173. Com isso, eu deixo de ter a RMS e passo a ter o valor de pico. Isso daqui é mais ou menos 245 volts. Então eu vou precisar de um capacitor de no mínimo 245 volts com 60 microfarads para conseguir a correção do fator de potência 0,92 para essa topologia de rede, beleza? Vamos agora para o próximo exercício. A few moments later. Esse próximo exercício ele é bem interessante porque é uma outra abordagem prática que você pode ter do problema. Aquele outro exercício que a gente fez de correção de fator de potência por banco de capacitores, você pode ter um exemplo, por exemplo, em motores. Aquela máquina ali poderia ser um motor. Então, é uma situação prática que ocorre. Aliás, os valores de impedância, essas coisas, você pode fazer por ensaios no motor, ou alguns fabricantes fornecem já. Ou então eles dão direto o fator de potência, o que elimina todo aquele monte de cálculo que a gente fez. Uma outra situação que vai acontecer muito é, você vai estar numa indústria e eles vão pedir para você corrigir o fator de potência. E eles vão dar as potências de cada um dos equipamentos que vai estar na plaqueta. Então olha que interessante, a gente tem uma carga S1 que ela vai ter 1000 watts mais 500 volts-amperes reativos.
Como é que você pode calcular isso? Ele vai te dar, por exemplo, a potência aparente em volt-amperes e ele vai te dar o ângulo de fase. Então você pode separar ou utilizar a potência aparente direto. Nesse caso, eu resolvi separar só para facilitar um pouco o entendimento do exercício, mas perceba que são dados facilmente obtidos, desde que você tenha as informações do seu produto. Aí você tem uma potência 2 de 500 watts mais 500 volt-amperes reativo. E aí, o pessoal pediu para você corrigir o fator de potência, só que iria ser inserida mais uma máquina na rede. Nesse caso, ia ser um forno. E aí, o que eles querem? Eles querem que você corrija esse fator de potência com um forno. Aí você fala assim, mas caramba, um forno ele não é um capacitor, não tem como eu corrigir fatores de potência indutivos. Na verdade tem sim, lembra da aula passada, teórica, em que eu expliquei o método de adição de resistências? A gente usou ele implícito no exercício, de exemplo da última aula, porém agora a gente vai usar ele de forma explícita. Então muitas vezes numa planta você tem que corrigir o fator de potência, só que ao mesmo tempo ela está em expansão, como nesse caso que você vai adicionar mais um maquinário e ele é puramente resistivo, porque é basicamente um forno elétrico. Então a predominância do fator resistivo é muito maior do que indutivo. Então a gente vai considerar que é uma carga resistiva pura e a gente vai ter que definir essa potência em watts a ser instalada pelo meu forno para que eu corrija o fator de potência. Então aí, nesse caso, é um exercício teórico, mas na prática você fala, ia ter que ter no mínimo tantos watts de potência e aí você instala o forno se for da necessidade e corrige o fator de potência ao mesmo tempo. É engraçado porque algumas empresas de eficiência energética utilizam esse método para economizar para o cliente. Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente colher as informações do nosso problema, que elas já foram dadas, e com isso, calcular as potências que eu preciso para montar os triângulos. Então, qual que é a potência total antes de eu inserir a minha carga resistiva, o meu forno? Ela vai ser a soma dessas duas potências. Então, eu vou ter 1.500 watts mais 1.000 volt-amperes. E se você passar para notação fasorial ou notação polar, que é o mesmo nome, que é a mesma coisa, você vai obter 1.800 volt-amperes, ângulo de fase de 34 graus. Então, vamos supor que eu quero fazer uma correção para o mínimo, um fator de potência igual a 0,92. Lembrando que você pode manter entre 0,92 e 1, tá? Então, eu sei que o ângulo aqui ele é de 23 graus do exercício que a gente fez anterior e daquela formulazinha, daquele cálculo que eu expliquei para vocês. Então, vamos desenhar os triângulos para comparar as situações. Então, na situação atual, eu vou ter aqui um ângulo de fase de 34 graus. Perceba que ele não está muito longe de 23, então não vai ser difícil fazer esse ajuste, não vou precisar inserir uma carga muito alta. Eu vou ter uma potência aparente de 1.800 volt-amperes, uma potência reativa de 1.000 volt-amperes reativo e uma potência ativa de 1.500 watts. Na nova situação, eu vou inserir uma carga resistiva, e aí meu ângulo de fase vai ser de 23 graus. A minha nova potência aparente, eu não sei qual que vai ser o valor dela, porque isso vai alterar. A potência ativa, eu também não sei qual que vai ser o valor, porque vai ser essa potência que eu tenho de 1.500, mais um valor X que é referente ao meu forno, a potência do meu forno. Porém, perceba como a gente está adicionando uma carga resistiva, a potência reativa não vai mudar, é apenas a ativa. Então, dessa forma, eu sei que a minha potência reativa ela vai se manter em 1.000 volt-amperes de uma situação para outra. Então, a gente pode usar a trigonometria ao nosso favor para calcular essa potência aqui e depois calcular essa outra potência adicional que eu tenho que fazer. Então, perceba que minha nova potência aparente ela vai ser a potência reativa dividido pelo seno do ângulo de fase. Perceba, é o cateto oposto, então nesse caso é o seno. Vai ser seno de 23 graus, que é onde a gente quer chegar. Então, você efetuando esse cálculo aqui, 1.000 sobre seno de 23 graus, você vai obter mais ou menos 2.500 volt-amperes. E aí você aplica Pitágoras. A sua nova potência total, ou seja, a parte anterior de 1.500 mais a do forno, esse P aqui, ele vai ser igual à raiz quadrada da sua nova potência aparente ao quadrado, menos a potência reativa ao quadrado. Então você substitui aqui 2.560 ao quadrado menos 1.000 ao quadrado e tira a raiz quadrada disso, que vai ser igual a mais ou menos 2.360 watts. Com isso eu consigo achar X, que é a potência do forno, que vai ser 860 watts de potência ativa. Então, o que eu posso falar para o pessoal? Adiciona na minha rede um forno de 860 watts
que o seu fator de potência ele vai ser corrigido para 0,92, vai ficar dentro da norma, e ao mesmo tempo a gente vai instalar uma carga necessária. O forno ele pode ter uma potência um pouco maior? Pode. O que ele não pode ter é uma potência menor. Porém, perceba que esses métodos que a gente fez, eles são métodos um pouco mais genéricos. Por quê? Porque a gente considera o sistema equilibrado, então a gente só quer corrigir a fase, sem considerar aquela situação da aula de desequilíbrio, em que eu tinha cargas internas ali ao meu elemento, todas desequilibradas. A gente não vai trabalhar dessa forma, fica muito complicado a análise.